boa noite. Seja mais do que bem-vindo ao Gazeta Esportiva, que começa falando do líder Corinthians, que daqui a pouquinho, às 7h30, enfrenta a Chapecoense em Santa Catarina. O Timão aposta num retrospecto favorável para conseguir mais uma vitória e abrir 10 pontos de vantagem do segundo colocado, o Grêmio. O goleirão Cássio falou sobre essa expectativa para o jogo. Veja com Jonas Campos. No primeiro turno, na estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, a Chape aprontou em Itaquera, arrancando um empate e tirando pontos do time que na sequência se tornaria o melhor da competição. Ele lembra da equipe que é uma equipe bem aguerrida, uma equipe que luta muito, briga, compete até o final. Acredito que vai ser um jogo bem competitivo, de muita luta, muita entrega entre as duas equipes, um jogo muito difícil, e acho que essas são as marcas do Chapecoense que a gente lembra, porque também faz bastante tempo, né? Hoje mudou alguns jogadores, mudou o treinador daquela época. Apesar do empate em Itaquera no primeiro turno, o retrospecto do Corinthians contra a Chapecoense é amplamente favorável. Em 7 partidas, o Corinthians venceu 4 e empatou 3. Das 4 vitórias, 3 delas foram em Chapecó, onde o Timão tem 100% de aproveitamento. Espero que a gente possa continuar, né? Mas eu acho que se for pegar essas 3 partidas, nós fizemos partidas bem consistentes e fomos merecedores da vitória. É muito complicado jogar lá, uma equipe que se impõe muito em casa. E eu lembro dessas 3 vezes que foram jogos muito difíceis, em momentos fomos atacados e nós conseguimos defender muito bem. Quando tivemos a oportunidade, a equipe foi muito feliz e conseguiu fazer os gols. Então, a gente vai nesse intuito, sabendo que é um jogo bem difícil, mas o nosso objetivo é ir lá e buscar os 3 pontos. Para retomar o caminho das vitórias, daqui a pouco, às 7h30, na Arena Condá, o técnico Fábio Carilli vai levar a campo um time com 3 novidades. Sem Balbuena, suspenso e machucado, e Guilherme Arana com lesão na coxa direita, Léo Santos e Moisés entram na linha defensiva. E por opção técnica, Marquinhos Gabriel assume a vaga de Cleison. Com isso, o Corinthians será escalado com Cássio no gol, Fagner, Léo Santos, Pedro Henrique e Moisés, Gabriel, Maicon, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Romero e Jô no comando de ataque. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Corinthians tem hoje, portanto, mais uma chance de ampliar a vantagem sobre o Grêmio. O Corinthians, todo mundo dizia que ia despencar, e quando tropeçou, perdeu a primeira no campeonato, ninguém soube aproveitar. O Corinthians empatou, e aí o Corinthians não jogou na rodada, o Grêmio só empatou. Aí o Corinthians perdeu na rodada, o Grêmio só empatou. Quer dizer, muito pouco. Nessa brincadeira toda, essa diferença que hoje é de 8, poderia estar em 6, então talvez até menos, 5 pontos. Se o Grêmio tivesse vencido as 2, né, daria 6 pontos, 4 pontos. Convenhamos, uma diferença muito pequena perto do que o Corinthians construiu. E apesar de todos os problemas, o Corinthians pode abrir hoje 10 pontos. Aí alguém vai falar assim, o Corinthians vem de derrota e a Chapecoense vem de vitória fora de casa sobre o Palmeiras. É verdade, mas para mim também é verdade que apesar de tudo isso, o Corinthians é favorito contra a Chapecoense lá em Chapecó. Pela maneira como o time joga fora de casa, pelo retrospecto entre as duas equipes e na comparação também entre os 2 times. Concorda comigo, Flávio? Boa noite. Boa noite, Celso. Acho que de todos os desfalques, o Corinthians deve sentir mesmo a ausência do Arana. O Arana, para mim, é o melhor jogador do campeonato até agora. O lado esquerdo do Corinthians funciona muito bem, ele bate bem na bola e tal. O Moisés, ele é um cara só de marcação, não tem nem de longe a criatividade do Arana. No número de zaga, o Pedro Henrique e o Léo, eles devem dar conta do recado. O sistema de marcação do Corinthians funciona muito bem estruturado, então não sei exatamente nomes que fazem diferença. Tanto que o Kleber jogou lá, o Felipe jogou e cresceu lá, o Gil, todo mundo que passou por lá jogou, teve proximidade com seleção e tal. Só o Pablo que conseguiu se firmar, né? Mas ele não chegou nem a jogar muito, né? O Pablo era um jogador comum, não tem nada de extraordinário, jogava pela Ponte, cresceu muito no Corinthians, hoje é um jogador de um nível muito alto, então dá para você levar. A opção do Marquinhos Gabriel no lugar do Cleison, eu acho que é inteligente também, porque você cerca um pouco mais, fecha um pouco mais. Não vejo
futebol é futebol, mas não dá para comparar um time com o outro. Não dá para comparar, não tem nem como se imaginar algo diferente. Acho que o máximo que a Chapecoense consegue é um empate. Ficarei surpreso se for algo diferente disso. Tá certo. Bom, e essa partida, agora eu vou aqui de novo, pegadinha com vocês. E essa partida pode ter um destaque bastante legal do lado da Chapecoense. Cerca de 9 meses após o acidente envolvendo o elenco da Chape, em novembro do ano passado, o lateral esquerdo Alain Ruschel está relacionado pelo técnico Vinícius Eutrópio e poderá voltar a jogar uma partida oficial pela primeira vez. Tá lá essa notícia no site gazetesportiva.com. Recentemente ele já havia disputado o troféu Juan Gamper contra o Barcelona no Camp Nou, num jogo que marcou o retorno dele aos gramados. Então, sobre mais informações da volta de Alain Ruschel, é só você acessar gazetesportiva.com. Uma boa notícia, né, menino? Sem dúvida. Né? É um recomeço. A partida contra o Barcelona já é marcável esse recomeço, né? Que na verdade não foi nem um jogo, né? Aquilo foi uma brincadeirinha do Barcelona. Claro. Mas foi sensacional. A entrada dele foi um momento de emoção do jogo. É uma coisa assim de Deus mesmo, né? Claro que a gente respeita quem não acredita, mas não tem explicação. Nossa, como? Cientificamente não há explicação para ele ter sobrevivido. Imagine voltar a jogar futebol. É um negócio absolutamente extraordinário. É sensacional como vida, como ser humano, como história. Isso aí, daqui a 300 anos vão estar contando essa história. É muito bom. E só para falar rapidinho, você falou do Arana, o Sevilha está bem interessado no Arana, hein? Bem interessado. Nessa quarta-feira, o Corinthians está lá nos noticiários espanhóis, tem no site gazetesportiva.com também. Parece que ofereceram até o Ganso. É, o único empecilho é o preço do jogador. O Sevilha quer iniciar as conversas com o time brasileiro para negociar o valor abaixo de 20 milhões de euros, que seria 74 milhões de reais. Imagina esse time com essa pegada que o Corinthians tem entre o Ganso. Tá certo. Bom, hora de ver então como deve ser a provável escalação da Chapecoense para esse jogão de logo mais. Confira. Jandrei, Apodi, Douglas Grolli, Fabrício Bruno e Reinaldo. Lucas Marques, Lucas Mineiro, Wellington Paulista, Luiz Antônio e Penija, Túlio de Melo. Técnico, Vinícius Eutrópio. E a enquete de hoje é sobre esse duelo. A gente quer saber o seguinte: qual será o placar, o resultado da partida entre Chape e Coringão? Vitória da Chapecoense? Empate ou o Timão leva? Gazetesportiva.com. E aí, Céu? Corinthians. Muito fácil, né? A gente sempre fala 1-0 gol do jogo ou do Balbuena, mas tem que mudar, né? Hoje, como o Balbuena não joga, não é gol do jogo do Balbuena, é 1-0 gol do jogo. O Arana também não joga? Não, é porque o gol é sempre do jogo ou do Balbuena. Então, como o Balbuena não joga, dessa vez está mais fácil, 1-0 gol do jogo. Vai, Corinthians!